Você já ouviu falar da batalha celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás? Não por uma alma viva, mas por um corpo, o corpo de Moisés. Sim, isso realmente está na Bíblia. No pequeno, porém poderoso livro de Judas, versículo 9, somos surpreendidos por um mistério profundo. Satanás disputando o corpo de Moisés com Miguel, o arcanjo. Mas por que o diabo se importaria tanto com os restos mortais de um homem? O que há de tão especial no corpo de Moisés que fez o céu e o inferno entrarem em confronto direto? A resposta para esse enigma vai muito além de uma curiosidade teológica. Ela revela verdades espirituais profundas, planos ocultos do inimigo e a impressionante proteção de Deus sobre os seus escolhidos até mesmo depois da morte. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu após a morte de Moisés e por que Satanás lutou com todas as forças para tomar posse de seu corpo. Moisés foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Ele libertou os israelitas da escravidão no Egito, falou com Deus face a face, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e guiou o povo por 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Sua vida foi marcada por milagres, revelações e uma intimidade com Deus que poucos experimentaram. Mas mesmo sendo tão próximo do Senhor, Moisés não entrou na terra prometida. No final de sua jornada, ele cometeu um erro grave. Deus havia ordenado que ele falasse à rocha para que a água jorrasse, mas tomado pela raiva e frustração, Moisés feriu a rocha com seu cajado e disse: "Acaso faremos sair água desta rocha para vocês?" Ao dizer faremos, ele tirou a glória de Deus e colocou o foco em si mesmo. Esse deslize, que pode parecer pequeno aos nossos olhos, teve um peso enorme diante de Deus. Como consequência, Moisés pôde apenas ver a terra prometida de longe, antes de morrer. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, relata algo surpreendente. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O próprio Deus sepultou Moisés, um ato divino e misterioso que revela não só a importância desse homem, mas também que algo muito maior estava em curso. O fato de Deus ter escondido o corpo de Moisés levanta uma das questões mais enigmáticas das Escrituras. Por que o Criador do Universo faria questão de ocultar o local de sepultamento de seu servo mais fiel? Em toda a Bíblia, não vemos outro momento em que o próprio Deus realiza um enterro. Esse detalhe por si só já é extraordinário, mas o mistério se aprofunda quando percebemos que o túmulo de Moisés nunca foi encontrado. Nenhum monumento, nenhuma caverna, nenhum sinal. Um líder tão grandioso, que marcou a história de Israel para sempre, desaparece da vista humana, e isso não foi por acaso. A ausência de um túmulo visível foi intencional e tinha um propósito muito maior do que apenas evitar peregrinações. Era uma proteção espiritual. Deus sabia o que estava por vir. Ele sabia que Satanás, o acusador, não deixaria o corpo de Moisés em paz. E, de fato, em Judas 1:9, somos surpreendidos por uma revelação chocante. Houve uma disputa espiritual entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás pelo corpo de Moisés. Não foi uma conversa, não foi uma sugestão, foi uma batalha. Algo tão importante que precisou da intervenção direta de Miguel, um dos maiores guerreiros celestiais. O que havia naquele corpo, ou o que ele representava, para despertar o interesse tão intenso do diabo? Esse mistério marca o início de uma guerra invisível que vai muito além do que nossos olhos podem ver. No livro de Judas, versículo 9, encontramos uma das passagens mais misteriosas e intensas de toda a Bíblia. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e argumentava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda."
Esse único versículo revela uma batalha celestial silenciosa, porém poderosa. Não foi uma guerra com espadas ou trovões. Foi uma disputa de autoridade espiritual entre Miguel, o defensor dos filhos de Deus, e Satanás, o acusador implacável. Mas o que realmente estava acontecendo ali? O corpo de Moisés estava oculto por Deus, mas mesmo assim, Satanás tentou tomá-lo. E mesmo sendo um arcanjo com grande poder, Miguel não confrontou Satanás com sua própria força. Em vez disso, ele declarou: "O Senhor te repreenda." Essa resposta é profunda. Miguel reconhece que a autoridade para vencer o mal não vem de si mesmo, mas do próprio Deus. Essa atitude nos ensina algo essencial. Até mesmo os seres celestiais mais poderosos sabem que a verdadeira vitória espiritual vem do Senhor. Essa batalha mostra que Satanás não estava agindo por capricho. Ele tinha um objetivo claro. Ele queria aquele corpo. E a luta não aconteceu no plano terreno, mas nos reinos celestiais, onde decisões eternas são tomadas. Não sabemos todos os detalhes dessa disputa, mas o que fica evidente é que havia algo muito valioso ou simbólico no corpo de Moisés. Algo que o inimigo queria usar para distorcer, corromper ou impedir os propósitos de Deus. E foi necessária uma intervenção direta dos céus para que isso não acontecesse. Mas por que, afinal, Satanás queria tanto o corpo de Moisés? O que ele poderia ganhar com os restos mortais de um homem que já havia morrido? Quando analisamos as Escrituras e o contexto espiritual, encontramos pelo menos 3 razões profundas e perigosas por trás dessa tentativa do inimigo. A primeira razão é que Satanás pode ter tentado impedir que Moisés fosse levado ao céu. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, Moisés aparece ao lado de Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Isso indica que Moisés havia sido de alguma forma glorificado ou ressuscitado. Satanás, sabendo do plano de Deus, pode ter tentado frustrar essa exaltação espiritual. Assim como tentou impedir a vitória de Cristo, ele também pode ter tentado bloquear a presença de Moisés na glória futura, usando o corpo como uma ferramenta para desacreditar ou impedir esse ato divino. O segundo motivo é ainda mais estratégico. Satanás queria transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Os israelitas, ao longo da história, mostraram grande facilidade em desviar-se da adoração verdadeira. Basta lembrar do bezerro de ouro em Êxodo 32 ou da serpente de bronze, que mais tarde também foi idolatrada. Agora imagine o impacto que o corpo de Moisés teria sobre o povo. Ele não era apenas um líder, mas uma figura sagrada, quase mítica. Se seu corpo tivesse sido encontrado, teria rapidamente se tornado um local de peregrinação, um objeto de veneração, talvez até um novo ídolo nacional. Satanás poderia ter usado isso para desviar o povo da adoração ao Deus verdadeiro e corromper sua fé com práticas contrárias à vontade divina. E o terceiro motivo tem a ver com a natureza acusadora do diabo. Em Apocalipse 12:10, ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Satanás poderia estar tentando usar os pecados do passado de Moisés como argumento para condená-lo. Ele poderia lembrar a Deus ou ao povo de que Moisés havia matado um egípcio, quebrado as tábuas da lei e desobedecido ao ferir a rocha em vez de falar com ela. Tudo isso seria combustível para que o inimigo tentasse anular o legado de Moisés ou questionar sua dignidade diante do céu. Afinal, Satanás vive tentando convencer que ninguém é digno da graça de Deus. Esses 3 motivos, impedir a ascensão de Moisés, gerar idolatria e promover acusação, revelam o quanto Satanás é astuto, estratégico e incansável em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. Mas como veremos a seguir, nenhum desses esforços malignos foi suficiente para vencer a soberania do Altíssimo.
Apesar de todos os esforços de Satanás, a vitória final foi de Deus. O corpo de Moisés permaneceu fora do alcance do inimigo, oculto pelas mãos do próprio Criador. Isso nos mostra algo poderoso. Quando Deus decide proteger algo ou alguém, nem mesmo o inferno inteiro pode interferir. A disputa pelo corpo de Moisés não terminou com um argumento lógico ou uma batalha física, mas com uma simples, porém poderosa declaração: "O Senhor te repreenda." Com isso, Miguel venceu não por sua força, mas por confiar plenamente na autoridade de Deus. Esse episódio revela uma verdade espiritual profunda. Deus não apenas guarda a nossa alma, mas também honra e protege aqueles que são fiéis a Ele, até mesmo depois da morte. A proteção divina sobre Moisés não foi apenas física, mas simbólica. Era uma demonstração do valor que Deus dá aos seus servos e da certeza de que nada, absolutamente nada, escapa do seu controle soberano. Satanás pode até tentar, pode planejar, pode argumentar, mas a última palavra sempre será de Deus. E se ele decidiu esconder, proteger e glorificar Moisés, nada poderia impedir isso. Essa batalha invisível termina com um lembrete claro: o plano de Deus jamais será frustrado. Sua proteção não conhece limites e seu cuidado ultrapassa até os confins da morte. Essa história da disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um relato antigo. Ela traz lições profundas para nossas vidas hoje. Primeiro, ela nos lembra da importância de uma adoração verdadeira e sincera. Os israelitas, muitas vezes, se desviaram da adoração ao Deus vivo, caindo em armadilhas como o bezerro de ouro ou a idolatria da serpente de bronze. Da mesma forma, Satanás queria usar o corpo de Moisés para desviar o povo, transformando algo santo em objeto de veneração errada. Isso nos alerta para que mantenhamos o foco da nossa fé e adoração somente em Deus, evitando qualquer forma de idolatria, seja ela material ou espiritual. Além disso, a história mostra que a graça de Deus é maior do que nossos erros e falhas. Moisés, apesar de ter cometido um erro grave que o impediu de entrar na terra prometida, continuou sendo um servo amado e honrado por Deus. Isso nos encoraja a não desistir, mesmo quando falhamos, pois o amor e a misericórdia divinos ultrapassam nossas imperfeições. Por fim, aprendemos que a luta espiritual é real e constante. Satanás é astuto e fará de tudo para nos acusar, desanimar e desviar do caminho de Deus. Porém, assim como o arcanjo Miguel, devemos reconhecer que a verdadeira autoridade para resistir ao mal vem do Senhor. Não devemos tentar enfrentar o inimigo com nossas próprias forças, mas confiar no poder e na palavra de Deus para vencer as batalhas que enfrentamos diariamente. Essa história é um convite para vivermos uma fé firme, uma adoração genuína e uma confiança inabalável na proteção divina, sabendo que, mesmo nas lutas invisíveis, Deus está conosco e vence por nós. Se até o corpo de Moisés foi alvo de uma batalha espiritual tão intensa, imagine o que acontece em nossas próprias vidas, onde o inimigo busca cada oportunidade para nos derrubar e nos afastar de Deus. Mas essa história também nos traz uma certeza reconfortante. Deus é nosso protetor fiel, e nenhum ataque, por mais forte que seja, pode prevalecer contra o poder do Senhor. Quando Satanás tenta nos acusar ou nos fazer duvidar do amor de Deus, lembre-se do exemplo do arcanjo Miguel. Ele não enfrentou o diabo com sua própria força, mas declarou: "O Senhor te repreenda." Assim, somos chamados a confiar plenamente na autoridade e no cuidado de Deus, sabendo que Ele guarda cada um de nós com amor e poder infinitos. Que essa verdade fortaleça sua fé hoje e sempre, para que você possa caminhar com coragem e esperança, certo de que o plano divino jamais será derrotado. Se você quer entender mais sobre estas profecias bíblicas, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal.
Compartilhe também com amigos que se interessam por profecias bíblicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.